Na maioria dos estados dos Estados Unidos da América, há uma cidade que se destaca como a maior e dominante. Pense em Nova York, Chicago ou Portland, no Oregon. Mas o Alabama é um caso estranho, é um dos poucos estados onde isso é uma exceção. Aqui, a população está quase igualmente distribuída entre provavelmente 4 grandes cidades: Huntsville, Montgomery, Birmingham e Mobile. Se analisarmos só a distribuição equilibrada, seria desse jeito. Da mais populosa para a menos, temos Huntsville, com 215 mil, Montgomery, com 200 mil, Birmingham, com 197 mil, e Mobile, com 187 mil. Elas ficam próximas, com diferença de apenas 28 mil pessoas entre a mais e a menos populosa. Se observarmos as populações metropolitanas, quase todas são semelhantes, como veremos adiante. Mas por que isso ocorre? O que torna o Alabama uma dessas raras exceções é uma mistura de história, geografia e sorte. Deixe-me explicar. Se voltarmos aos primeiros dias do Alabama, quando começou a ser colonizado, podemos começar a ver como algumas dessas 4 cidades começaram a ganhar destaque. Tudo começou com o assentamento francês de Mobile, localizado no sudoeste do Alabama, ou, mais especificamente, na costa do Golfo do Alabama. Já existiam grupos indígenas e exploradores espanhóis antes, mas os franceses, em 1702, deram o pontapé inicial. Ela foi fundada como Fort Louis de Louisiane, a capital da Louisiana colonial francesa. O principal fator que levou à sua fundação foi esse. A França logo percebeu isso. Para conter ingleses e espanhóis e proteger Louisiana e o rio Mississippi, precisavam de um forte. No Golfo do México, Mobile virou rapidamente um movimentado posto colonial e centro político-militar da Louisiana francesa. Sua localização estratégica na costa do Golfo fez com que, com o tempo, também se tornasse um centro de comércio. Quando os franceses cederam o controle da região aos britânicos em 1763, após a Guerra dos 7 Anos, Mobile continuou a prosperar sob o domínio britânico, consolidando-se ainda mais como um porto importante. A cidade voltou ao controle espanhol em 1780 e tornou-se parte dos Estados Unidos da América em 1813, pouco antes do Alabama virar estado em 1819. Durante as transições, Mobile continuou sendo a principal porta de entrada do Alabama. Sua localização era ligada ao rio Mobile, principal via de navegação do Alabama e parte do rio Mississippi. A introdução dos barcos a vapor nas primeiras décadas do século XIX facilitou o transporte e impulsionou o boom populacional da cidade. Além disso, grande parte das terras próximas ao rio Mobile são muito adequadas para o cultivo de algodão, e, ao mesmo tempo, a Revolução Industrial na Grã-Bretanha criou escassez de algodão, elevando os preços nos mercados mundiais. Naturalmente, uma economia de plantações baseada no trabalho escravo se desenvolveu na região e, como consequência, a população de Mobile cresceu rapidamente. Desde 1830, Mobile cresceu e virou uma cidade comercial, focada no comércio de algodão e escravos. Muitos escravos eram levados por navio no comércio costeiro do Alto Sul, enquanto as exportações de algodão também aumentavam. Em 1840, Mobile era o segundo maior exportador de algodão dos Estados Unidos da América e foi o principal centro de comércio de escravos do Alabama até 1850, quando Montgomery assumiu essa função. Vamos falar disso depois. Mobile ainda é muito relevante hoje. Seu porto é o único de águas profundas no Alabama. Em janeiro de 2024, a Forbes classificou como o segundo maior crescimento nos Estados Unidos da América na última década. Isso fez da construção naval e da engenharia aeroespacial, com a Airbus montando uma fábrica lá, grandes indústrias da região. Um dos principais motivos era o acesso ao porto. Desde 1850, como disse, Montgomery tornou-se o centro do comércio de escravos no estado. Mas como chegou a esse ponto está diretamente relacionado ao motivo de ainda ser muito populosa hoje, em uma história única, embora simples. Entre os anos 1700 e início de 1800, a região ficou majoritariamente sob domínio dos nativos americanos, especialmente da nação Muscogee, com disputa de algumas potências europeias. A chegada dos colonos americanos gerou conflitos com os Muscogee, que resistiram à invasão de suas terras. Essas tensões resultaram na Guerra Creek, 1813 a 1814,
integrada à Guerra de 1812. Após a derrota, a nação Muskogee foi forçada a ceder 22 milhões de acres, principalmente no sul da Geórgia e centro do Alabama, incluindo a futura Montgomery, aos Estados Unidos da América, no Tratado de Fort Jackson. Os colonos logo ocuparam a terra no fértil vale do rio Alabama. Isso integra a febre do Alabama, corrida por terras após 1817 para reivindicar o Black Belt, região do Alabama de solo negro, voltada ao cultivo de algodão. Foi algo parecido com a Corrida do Ouro da Califórnia. Em 1819, duas cidades foram fundadas próximas ao rio Alabama, Nova Filadélfia e leste do Alabama, que depois se uniram formando Montgomery. Agora, se quisermos falar sobre por que Montgomery cresceu tanto, especialmente depois de seu início relativamente tardio em comparação com um lugar como Mobile. Isso tem a ver com sua localização geográfica, e não estou falando apenas de estar às margens do rio Alabama, mas sim de sua posição geográfica literal dentro do Alabama. Veja, a primeira capital do recém-criado estado dos Estados Unidos da América foi uma cidade conhecida como Cahaba, mas devido à sua localização em uma planície, na confluência de dois grandes rios, o rio Alabama e o rio Cahaba. A cidade era sujeita a inundações sazonais, e os mosquitos dos pântanos espalhavam inúmeras doenças, dando à cidade a reputação de ser insalubre e perigosa. Como resultado, a capital foi transferida para Tuscaloosa em 1826, antes de finalmente ser transferida para Montgomery em 1846. E por que Montgomery? Veja só, ela fica às margens do rio Alabama, rota essencial para transportar algodão ao porto de Mobile para exportação. Mas ela está literalmente no centro do Alabama, ou pelo menos na região centro-sul do estado, o que era mais importante. Além disso, se sobrepusermos um mapa do Black Belt sobre ela, você verá que também está dentro dessa área. A localização central da cidade a tornou um centro de processamento e mercado ideal para o florescente comércio de algodão, atraindo tanto fazendeiros quanto comerciantes. Isso fez o estado liderar a produção de algodão em 1840 e virar o centro do comércio de escravos do Alabama em 1850. Ser a capital do Alabama foi essencial, pois consolidou seu papel como centro político e administrativo. O influxo de funcionários do governo e dos serviços associados ajudou a estabilizar o crescimento populacional ao longo do tempo. Montgomery ainda reflete isso hoje, com algumas ressalvas. Falaremos sobre isso depois. O governo estadual é o segundo maior empregador em Montgomery, atrás apenas da base aérea Maxwell, principal fonte de empregos. Por ser sede da Universidade da Força Aérea, é parte fundamental do Comando de Educação e Treinamento Aéreo. A importância cultural e histórica de Montgomery, como centro de comércio e protestos nos movimentos pelos direitos civis, também atrai pessoas. A próxima grande cidade que cresceu depois de Montgomery foi Birmingham, que hoje tem facilmente a maior população metropolitana de todo o Alabama, com mais de 11 milhões de habitantes, com mais que o dobro da segunda maior, Huntsville. Sua história é mais humilde, mas surgiu com o boom industrial pós-Guerra Civil, a Segunda Revolução Industrial. A cidade surgiu em 1871, como um terreno adquirido pela Companhia de Terras Elliton, que identificou dois motivos para lucrar com a localização. O principal era o cruzamento de duas ferrovias importantes, a Ferrovia Alabama e Chattanooga e a Ferrovia Sul e Norte do Alabama. Assim, fornecia uma rede essencial para a indústria e comércio. O segundo motivo, ainda mais relevante, era a proximidade de grandes depósitos de carvão, minério de ferro e calcário, principais matérias-primas do aço. Birmingham é o único lugar do mundo onde grandes quantidades desses três minerais estão tão próximas. A empresa rapidamente promoveu Birmingham como polo industrial, impulsionando seu crescimento. O aço estava em alta demanda e sua produção fez de Birmingham o centro industrial do sul. O ritmo de crescimento de Birmingham durante o período de 1881 a 1920 lhe rendeu o apelido de Cidade Mágica. Com o desenvolvimento, o centro passou de um distrito comercial e residencial de baixa altura para uma movimentada área, com edifícios neoclássicos altos e linhas de bonde. Nessa época, Birmingham já era a maior cidade do Alabama, atraindo trabalhadores rurais e de outros estados devido à produção de aço e indústrias relacionadas. Hoje, como maior população metropolitana, Birmingham
aproveita todos os benefícios econômicos disso. É o centro bancário do Alabama e em determinado momento chegou a ser o 10º maior centro bancário dos Estados Unidos, lá em 2014. Tem o maior setor de saúde do Alabama e ainda mantém um grande setor siderúrgico. Por fim, temos Huntsville, Alabama, no extremo norte do estado. Curiosamente, apesar de ser a segunda mais antiga das 4, fundada em 1805, esta cidade foi a última a se desenvolver, interrompendo sua própria história. Logo depois, os Estados Unidos firmaram tratados com Chickasaw e Cherokee para cederem suas terras ao governo federal. Leroy Pope comprou a área, nomeou-a Twickenham e, em 1811, ela foi renomeada para Huntsville. Inicialmente, o crescimento de Huntsville foi baseado na riqueza gerada pela venda de algodão das fábricas têxteis, mas ainda era uma cidade relativamente pequena, com uma população de apenas 13 mil habitantes. Tudo mudou, porém, em 1941, quando o Exército dos Estados Unidos selecionou 35 mil acres de terra adjacentes à área sudoeste da cidade para construir 3 instalações de munições químicas: o Arsenal de Huntsville, o Arsenal de Redstone e o Depósito de Guerra Química do Golfo. Essas instalações operaram durante toda a Segunda Guerra Mundial, com um total de pessoal chegando a 20 mil pessoas. Os recursos da região se sobrecarregaram com a chegada de muitos trabalhadores e a construção de moradias ficou insuficiente. Depois, iniciou-se a Guerra da Coreia. O Arsenal de Redstone recebeu a missão de desenvolver o que eventualmente se tornou o Fogate Redstone. Isso permitiu centralizar o programa espacial dos Estados Unidos da América e os principais programas de mísseis do exército em Huntsville. Em 1960, o Arsenal de Redstone tornou-se o Centro de Voo Espacial Marshall da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço sob comando de Wernher von Braun. E o resto é história. Huntsville segue se destacando como polo aeroespacial, de defesa e tecnologia, tornando-se uma das cidades que mais crescem no Alabama e ganhando o apelido de Cidade do Foguete. O interessante é que, apesar das forças individuais de cada uma dessas cidades, nenhuma delas jamais ofuscou completamente as outras, em grande parte devido à geografia e economia diversificadas do Alabama. Cada uma acabou desenvolvendo uma base econômica especializada. Mobile é o centro de comércio e transporte marítimo, Montgomery, a capital política, Birmingham, o polo industrial e financeiro, e Huntsville, o centro de defesa e aeroespacial. Elas todas se equilibram bem entre si. Como eu disse antes, se olharmos para as populações metropolitanas, há uma exceção. Por exemplo, Huntsville, que tecnicamente é a maior cidade do Alabama em população propriamente dita, tem uma população metropolitana de cerca de 515 mil, enquanto Mobile tem 411 mil e Montgomery tem 385 mil. Todas essas estão em faixas bem parecidas, mas aí vem Birmingham, com 11 milhões de pessoas, embora alguns coloquem esse número ainda mais alto. Mas por que isso acontece? Bem, 2 motivos principais. Historicamente, Birmingham era maior e mais densamente povoada do que as outras cidades. O declínio da indústria do aço junto ao movimento dos direitos civis impactou Birmingham mais que outras cidades. Vou explicar. Montgomery é conhecida como o berço dos direitos civis, mas Birmingham era, sem dúvida, o local mais violento. Essa agitação violenta contribuiu para um medo mais intenso e uma polarização racial em Birmingham, levando a uma fuga branca rápida e generalizada. Quando você combina isso com o declínio da indústria do aço, isso incentivou a suburbanização, levando ao crescimento das áreas suburbanas de Birmingham. Esses subúrbios expandiram a população total da região metropolitana, mesmo enquanto a cidade central enfrentava desafios. Birmingham tem uma população metropolitana muito maior que outras cidades do Alabama, onde a suburbanização foi menor e as cidades centrais não sofreram tanto declínio industrial. É fuga. Embora Montgomery tenha sido central nos direitos civis, os conflitos não foram tão violentos. A economia de Montgomery dependia do governo estadual, mais estável e menos impactado pelo declínio industrial, o que reduzia a chance de grande êxodo populacional. Agora, embora as populações de Huntsville, Mobile, Montgomery e Birmingham sejam semelhantes agora, alguns afirmam que isso é coincidência e não deve durar. Mobile e Montgomery estão perdendo muita população, especialmente Montgomery, que perdeu 1.657 pessoas só em 2023. Maior queda entre as cidades do Alabama,
enquanto Huntsville segue crescendo rápido. Quem sabe como essas dinâmicas estarão em algumas décadas. É interessante, no entanto, e quando você pensa sobre isso, só Ohio realmente é parecido com o Alabama, nesse aspecto, com Cincinnati, Columbus e Cleveland sendo mais ou menos a mesma coisa. Essa história fica para outro momento. Obrigado por assistir e inscreva-se para mais conteúdos. Até o próximo vídeo.